Então eu vou tentar falar primeiro das coisas boas que aconteceram hoje. Eu sei que talvez não tenha sido um jogo muito bem jogado, mas a primeira coisa é: Flamengo conseguiu se mobilizar suficientemente para um jogo importante. O jogo de hoje era vital, o jogo de hoje era importante. E o Flamengo, entre erros e acertos, conseguiu colocar no jogo a intensidade e a pressão que deveria, sobretudo no começo dos dois tempos. Muito nítido que o Flamengo tentou uma abafa nos minutos iniciais e pode-se dizer que a estratégia deu muito certo. No começo do primeiro tempo você faz um gol, no começo do segundo tempo você faz um gol. Foi uma estratégia traçada, o Flamengo tentou isso, tanto que no final dos tempos o Flamengo nitidamente dá uma baixada física, mas enquanto o Flamengo teve aquele ímpeto inicial, o Flamengo conseguiu pressionar a LDU, como o Cleitinho falou, um time fraco, um time que tinha pouco para oferecer, mas isso a gente já sabia desde que a gente enfrentou a LDU em Quito. Se a LDU em Quito não conseguiu pressionar o Flamengo, não conseguiu dificultar o jogo para o Flamengo, seria muita esperança achar que eles conseguiriam fazer alguma coisa diferente a nível do mar, que é onde as coisas ficam melhores para a gente e piores para ele. Então, acho que o Flamengo conseguiu fazer o dever de casa, conseguiu ter muito volume de jogo. O Flamengo teve uma boa posse de bola no começo, tocando a bola. Lógico, vai esbarrar em questões individuais de alguns jogadores. Por exemplo, muito do volume de jogo que o Flamengo teve no primeiro tempo se deve ao Michael, a partir do Michael. O Michael foi muito acionado e deu muito volume de jogo para o Flamengo, até que chegava a hora que ele tinha que concluir a jogada. Ele tinha que acertar um refinamento, ele tinha que escolher o que fazer, não virar o corpo para trás e tocar para trás ou dar um drible desnecessário, e ele não conseguiu fazer isso. O Flamengo, as dificuldades que o Flamengo teve, para mim, passam muito pela escalação que o Felipe Luiz optou. O Felipe Luiz, para mim, ele tem um grande acerto e um grande erro na escalação. O grande acerto é, ele percebeu que o meio-campo do Flamengo hoje não precisava de Everton Araújo. Foi até uma conversa que eu tive ontem com o Bigode. Felipe Luiz precisava perceber aquilo que o adversário iria exigir de nós e aquilo que o jogo pedia do Flamengo e dele. Felipe Luiz precisava tomar uma atitude no sentido de tornar o Flamengo mais ofensivo, porque hoje era dia de ir buscar o resultado. O Flamengo fez isso. O Flamengo foi escalado no meio-campo de acordo com aquilo que o jogo exigia. Pô, sensacional, cara. Isso foi muito bom. E teve a parte triste da escalação, é lógico, porque ele manteve Bruno Henrique. Cara, eu não vou nem falar do Michael, porque eu acho que, bem ou mal, o Michael conseguiu fazer um brilhareco no jogo passado. Hoje, o refinamento foi uma tragédia, mas ele ainda conseguiu fazer alguma coisa. Hoje, o Flamengo, mais uma vez, insiste com o Bruno Henrique. Eu acho que isso tem que ser perguntado, até para a gente saber que tipo de técnico vai ser o Felipe Luiz. Felipe Luiz vai ser o técnico que vai privilegiar os jogadores com mais capacidade técnica e moldar um time de acordo com isso, ou o Felipe Luiz vai ser o cara da intensidade. Ele vai querer que o time marque a saída de bola, seja intenso, pressionante, como ele diz, e aí, eventualmente, ele vai abrir mão de um Pedro e colocar um Bruno Henrique apanhando da bola. Aí a gente não precisa do Pedro, aí a gente traz o Rony Rústico, traz um jogador aí que seja mais esse perfil de intensidade. Eu quero entender. É porque o Pedro está voltando, ou esse time já está se preparando para receber o Pedro. Mas, de novo, teve coisa boa. Galera, vou falar do Cebolinha também, tá? Vou falar do Cebolinha também. Opa, peraí. Vou falar do Cebolinha também. A gente precisa entender o que está acontecendo, porque a gente chegou naquele momento meio trágico, né? De que você pede para sair o titular sai, entra o reserva, você pede para o titular voltar, porque o reserva conseguiu ser ainda pior. Vamos tentar entender o que está acontecendo. Mas alguns jogadores jogaram muito bem, assim. Hoje, para mim, tá? Para mim, eu já adianto aqui, o melhor em campo se chama Alexandre. Mas, independente disso, primeiro tempo, ele teria consagrado o Michael, toda hora acionando o Michael, toda hora acionando o Michael. Hoje a gente viu um Alexandre até um pouco diferente do que ele costuma fazer. Ele é esse jogador que não... Hoje o Alexandre foi muito esse lateral de corredor. Quando ele veio para o meio, ele conseguiu dar essa dinâmica para o time. Quando ele passou pelo corredor, ele foi muito perigoso. É um grande jogador.
O Flamengo precisa muito dele, precisa muito manter ele inteiro para que a gente tenha essa qualidade que ele traz nos principais jogos. O Ayrton Lucas não consegue manter o que ele faz e nem o Varela, com todo o seu esforço ali improvisado, consegue. Então, para mim, o grande acerto do Felipe Luiz, os dois volantes. Hoje não era jogo para Everton Araújo. Pensei até que ele poderia utilizar o Léo Ortiz como volante. Hoje ele entendeu que era jogo para Gerson e De La Cruz, e acho que os dois corresponderam à altura também. Acho que o Gerson foi um bom volante hoje, acho que o De La Cruz foi um bom volante hoje, cada um na sua característica. O do De La Cruz nessa característica mais frenética de tocar e passar e sempre buscar a jogada e toque para frente, e o Gerson nessa característica muito de receber, girar, conseguir distribuir o jogo. Para mim, os dois foram bem e até compensaram um pouco daquilo que foi o Arrascaeta muito abaixo hoje. Hoje, alguns jogadores sentiram o jogo tecnicamente. O Wesley, muita intensidade, como sempre, mas a bola hoje atrapalhou um pouco o menino Wesley. O menino Wesley está precisando botar o pezinho no chão, recuperar o bom futebol dele, até porque a gente está precisando de uma grana aí, o Wesley é a bola da vez, né? Essa oscilação para baixo aí não está sendo muito bom. Agora eu quero falar especificamente sobre uma alteração que eu acho que acabou dizendo para mim o que eu gostaria de ver o Felipe Luiz fazer um pouquinho melhor. Curiosamente, o Flamengo mexeu no seu ataque da seguinte maneira. Quando o Flamengo teve a LDU contra as cordas, tentando se segurar para empatar ou perder de 1-0, o Flamengo tinha um centroavante, principalmente, mas também o Michael, um ataque um pouco mais moldado para atacar espaço. Quando a LDU esteve mais atrás, quase na linha do gol, o Flamengo teve um ataque moldado para atacar os espaços nas costas da zaga. Quando o Flamengo finalmente faz o segundo gol, que obrigaria a LDU a sair para o jogo minimamente, a gente teve o Pedro, mais lento, que teria sido mais útil durante a formatação inicial da LDU, entrando para uma característica de um jogo que estava mais aberto. A entrada do Pedro foi corretíssima, porque cada minuto com o Bruno Henrique é um minuto a mais que a gente perde uma oportunidade de conseguir jogar um futebol de alto nível. Hoje o Bruno Henrique tem pouco a contribuir com o Flamengo, tá? Mas a entrada do Pedro se deu exatamente no momento em que a LDU começa a sair um pouco mais para o jogo, e vocês sabem que a velocidade não é a principal característica do Pedro. Foi um pouco complicado ver a partida do Pedro. Quero destacar um jogador também, só para passar para o Arthur, eu não gosto de me alongar mais, no começo, já o Davi até falou que eu falei besteira, Luiz Araújo. Pô, cara, como o Luiz Araújo entrega, velho. Como Meu melhor em campo, tá? Meu melhor em campo. Eu vou manter o Alexandre, mas mantenha, porque hoje nós vamos ter 3 diferentes primeiros em campo. Eu tenho uma visão do primeiro tempo e eu tenho uma visão do jogo todo. Para mim, o primeiro tempo, o melhor é o De La Cruz, só que ele some no segundo. E aí eu acho que o Luiz Araújo é o mais constante nos 90 minutos. Para mim, ele é o melhor em campo. Cara, o Luiz Araújo, hoje ele fez uma partida de Luiz Araújo. Ele teve uma entrega absurda. Acho que poderia ter sido até mais acionado. No primeiro tempo, Michael acionado. A gente poderia ter jogado um pouquinho mais que o Luiz Araújo, mas ele fez uma partida de Luiz Araújo. Luiz Araújo, quando ele está minimamente bem, ele entrega esse tipo de números. Ele termina o jogo com uma assistência e um gol. Importantíssimo. Meio chuta-chuta, meio doidinho. Para mim é isso que o Flamengo precisa. Porque toda hora a gente fica reclamando aqui, o Gerson entra na área e não chuta. O Gerson está jogando de ponta e não quer chutar, ele precisa chutar mais, ele precisa ter esse apetite para gol. O Luiz Araújo, ele chuta do meio da rua. Hoje, se tivessem acreditado um pouquinho mais no chute do Luiz Araújo inesperado do meio da rua, talvez a gente tivesse conseguido meter um golzinho no rebote. Talvez se o Bruno Henrique tivesse um pouquinho mais ligado, o centroavante, ele tem que sempre acreditar no rebote. Espere a falha e se beneficie dela. Se não falhar, beleza, você fez sua parte. Talvez o Flamengo acreditasse um pouquinho mais naquele rebote, talvez o Flamengo pudesse
até ter um jogo um pouco mais fácil hoje. Mas para mim está muito claro o que aconteceu hoje. Hoje não foi um jogo fantástico do Flamengo. O Flamengo não mostrou uma super evolução, mas o Flamengo mostrou algo que faltou durante toda a Libertadores: capacidade de mobilização. O Flamengo se mobilizou e o Flamengo jogou para vencer, mesmo errando. Aí que tá, não foi aquela partida de cinema, aquela vitória com autoridade, mas foi uma vitória de um time que igualou na vontade com o adversário, olhou para a Libertadores e falou assim: pô, tô jogando uma Libertadores e eu preciso ter entrega para ganhar uma Libertadores. O que aconteceu com o Flamengo não foi falta de capacidade técnica até agora, porque vocês viram o grupo. O grupo do Flamengo é horroroso. Pô, tem grupo melhor que esse na Sul-Americana. O problema não foi. O problema foi o Flamengo acreditando que o grupo era ruim e ganharia quando quisesse. Pô, tomou uma chinelada do Córdoba em casa. Isso que não pode acontecer. Então, o Flamengo pelo menos entendeu que precisava jogar bola, precisava ter senso de urgência, precisava ter entrega, precisava ter mobilização, precisava fazer tudo que estivesse a seu alcance para tentar ganhar o jogo, mesmo errando. E eu acho que foi isso um pouco que aconteceu hoje. Então, acho que hoje a gente termina com um enredo diferente, que é o seguinte: o Flamengo está vivo na Libertadores. Nós flertamos com uma desclassificação humilhante num dos piores grupos que nós já vimos o Flamengo jogar. O pesadelo está um pouquinho mais distante, tem que vencer o Táchira, que é o saco de pancada do grupo, mas eu acho que o jogo, acho que a gente dá para colocar esse elogio ao Flamengo, né? Também a gente não precisa chegar aqui só criticar depois de uma vitória. Teve muita coisa ruim também. Acho que o Felipe Luiz, cada vez mais, ele quer provar um ponto com o Bruno Henrique ele quer mostrar que está certo e não quer o melhor para o Flamengo. Cada minuto que o Bruno Henrique esteve em campo, ele provou que os analistas de YouTube, pelo menos nesse ponto, estão sendo um pouco mais coerentes.